Com 4 anos de idade, começaram os abusos. Eu era violentada por espíritos. Com 8 anos de idade, eu já era viciada na pornografia. Aos 14 anos de idade, conheci as drogas. E aos 19, fui desenganada pelos médicos. Pelo fato que a minha mãe, ela era uma mulher pobre, indígena, a família do meu pai não gostava do relacionamento com a minha mãe. Então, eles rejeitaram meu pai. Aí, meus pais começaram a trabalhar muito e não tinha muito tempo para me cuidar. Foi que eles começaram a me deixar na casa de um conhecido da família. Aí, cada vez que eu ia na casa deles, que meus pais me deixavam lá para ele me cuidar, ele tentava abusar de mim. Nessa época, eu comecei a ver vultos. Com 7 anos de idade, começou o vício da pornografia. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a namorar. Foi quando eu comecei a frequentar festas com pessoas maiores e conheci as drogas. Eu continuei vendo vultos e no horário da noite eu comecei a ser abusada por espíritos. No início, eu comecei a gostar disso. Com o passar do tempo, esse abuso ele foi sendo cada vez mais violento. Foi quando eu já não queria mais. Então eu comecei a abusar muito das drogas, para eu não ter que passar por o abuso do espírito. Foi numa desses abusos que eu saí com umas amizades e elas me apresentaram um casal. Foi um casal que eles me afundaram ainda mais nas drogas. Foi quando eu conheci o crack. Essa foto aí é da quantidade de maconha que eu consumia numa semana, sozinha. Teve um dia que eu estava muito carente, chegou uma mensagem no meu celular. Eu comecei a perceber que era de um vendedor, que eu tinha contatado uns meses antes, assim. Foi que a gente marcou um encontro. Eu vi que ele era um homem carente, perturbado, viciado, do mesmo jeito que eu era. Foi com o passo do tempo que a gente começou a namorar. No início, o namoro foi muito bom, depois veio a época das brigas. A gente brigava muito. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei com uma dor muito forte no meu útero. Que o médico falou de cara para mim, você tem um câncer de útero. Aí foi que eu fui desenganada pelo médico. Falou que eu não tinha mais jeito. Tudo isso fez que a minha mãe tomasse uma decisão por mim. Foi quando ela falou com a minha tia, que mora aqui no Brasil, que se ela poderia me receber. E quando eu cheguei aqui no Brasil, minha tia ela me recebeu muito bem. No próximo dia, a gente acordou cedo, veio para a igreja. Quando a gente chegou na igreja, eu falei, tia, mas eu não vou entender nada. Aí ela foi a primeira vez que eu ouvi falar do Espírito Santo. Aí ela falou, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria. E se a gente pedir para ele que ele te dê a sabedoria para você entender a palavra, ele vai fazer isso. O pastor, ele foi para o altar e eu vi que ele se ajoelhou. Quando ele começou a falar no altar, eu comecei a entender tudo que ele estava falando. E para mim, isso foi muito forte, porque eu fiquei, como é que pode? Eu ouvia ele falando em português, ele estava falando em português. Só que eu estava entendendo como se fosse na minha língua. O pastor falou assim, se você se entregar agora, a palavra de Deus diz, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E foi quando eu orei, foi a minha primeira oração de verdade. Eu falei, Deus, eu não te conheço. Mas se o Senhor tem essa vontade comigo, se o Senhor tem uma vida boa, perfeita e agradável para mim, me dá isso. Eu quero isso. E eu me senti amada, eu me senti feliz, eu me senti importante. Eu não era mais um lixo. E nesse dia foi que eu me batizei nas águas, me entreguei completo. Depois dessa experiência, eu liguei para o meu esposo, que hoje é meu esposo. Liguei para ele e falei assim, Elias, o nome dele, eu não vou voltar para a Colômbia, porque eu conheci Jesus. Aí ele riu na minha cara, porque ele falou, mas
quem é ele? Você conheceu outro homem? Aí eu fiquei, não, você conheceu o Filho de Deus? Porque ele ficou muito impressionado do jeito que eu falei para ele. E no outro dia, ele me ligou. Que ele já estava comprando a passagem, que ele já tinha feito as malas. E foi quando, numa das reuniões, eu ouvi da Fogueira Santa. E nos testemunhos que passavam na televisão, assim, na reunião, eu via aquela alegria, aquela felicidade que ela não ia embora. Então eu queria isso, eu queria uma felicidade completa, que não fosse de momento. Foi quando eu peguei tudo que eu tinha do meu passado e entreguei para Deus. Eu peguei o chip do meu celular que eu tinha. Eu peguei as roupas que eu trouxe da minha terra, todas as roupas, coloquei uma sacola. Peguei todo o dinheiro que eu trazia lá, todo ele, eu peguei tudo. E eu entreguei no altar. Foi quando veio o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo e foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu não senti mais culpa, eu não me senti mais aquela pessoa, eu vi realmente que eu já não era mais aquela Dayana do passado. Com o batismo no Espírito Santo, eu consegui o que tanto queria. Eu consegui experimentar o bom, perfeito e agradável de Deus na minha vida. Nessa foto aqui, eu estava muito feliz, porque para mim, um casamento é uma coisa impossível. Deus, ele começou a fazer as coisas que para mim era impossível, ele começou a fazer possível. Com a bênção de Deus, porque nós dois temos o Espírito Santo. Então, a presença de Deus é o mais importante no nosso casamento. Hoje nós fazemos parte do grupo da evangelização. Juntos, procuramos almas, evangelizamos almas que estão passando por as coisas que a gente já passou. Hoje eu não preciso de nada para ser feliz. Hoje eu não preciso de droga, não preciso de prostituição, não preciso de amizade, não preciso nem do casamento maravilhoso que eu tenho hoje, porque hoje eu posso falar que a minha felicidade vem de Jesus. Hoje eu posso falar com certeza que eu desfruto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida.